Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula vou apresentar o conceito de concessão de serviços públicos e outros serviços estatais e discutirei brevemente as vantagens e desvantagens de se utilizar esse tipo de contrato na administração pública. Muito simplificadamente, quando se fala de concessão, nós estamos falando de um tipo de contrato administrativo que permite a transferência temporária da execução de serviços titularizados pelo Estado a um particular ou até mesmo a uma empresa de outra esfera federativa. Então, vamos pegar aqui um exemplo para ilustrar bem esse conceito geral. Imaginemos um município que é titular de serviços de saneamento básico, como abastecimento de água e esgotamento sanitário. O município pode prestar o serviço de saneamento diretamente ou pode optar pela abertura de uma licitação para selecionar uma empresa que venha a executar esses serviços com base em um contrato de concessão por um determinado período de anos. E ao final desse contrato de concessão, aquele serviço de saneamento volta ao Estado. Então, notem bem, o município, ao decidir realizar o contrato de concessão, transfere a execução daquele serviço por um tempo determinado. O município não perde a titularidade do serviço. O serviço continua sob sua responsabilidade, o serviço continua atribuído ao município pelo ordenamento jurídico, o que ocorre é simplesmente uma transferência temporária das responsabilidades de execução daquele serviço à população. Bom, de maneira geral, isso que nós chamamos concessão é um grupo muito variado de contratos administrativos. Então, nós temos que observar que há algumas figuras estratégicas, algumas figuras centrais nesse grupo de contratos. A figura mais importante é, sem sombra de dúvida, a concessão comum, também conhecida como concessão plena, que é tipicamente sustentada pelas tarifas dos usuários. Além da concessão comum ou plena de serviços públicos, nós temos a concessão de obra pública, que tem como característica central ter como seu objeto uma grande infraestrutura estatal. Por exemplo, concessão de rodovia, concessão de portos, concessão de ferrovias e assim por diante. Temos ainda as parcerias público-privadas, PPPs. Essas parcerias são modalidades especiais de contratos de concessão num regime próprio. E temos no Brasil duas modalidades de PPP. Temos a PPP administrativa, que é sustentada integralmente pelo concedente, ou seja, pelo parceiro público, pelo titular do serviço que é transferido ao particular. E temos a PPP patrocinada, que é sustentada por meio de uma contraprestação do parceiro público, somada a pagamento de tarifas pelos usuários. Então, essas figuras são as principais formas de concessão no nosso ordenamento jurídico. Antes de entrar no regime dessas concessões, antes de discutirmos os detalhes sobre o funcionamento das concessões, é preciso brevemente entender por que, afinal, o Estado se vale desses contratos. Quais são as vantagens e desvantagens? E me parece importante apontar as vantagens e desvantagens, porque alguns doutrinadores se manifestam radicalmente contra ou radicalmente a favor dessas concessões. E o meu posicionamento é de que esses contratos podem ou não ser benéficos, dependendo do contexto, dependendo da situação. Então, é muito perigoso dizer que eles são totalmente nocivos ou que eles são totalmente favoráveis para uma administração melhor. Bom, das vantagens, eu indicaria, em primeiro lugar, a possibilidade de o Estado, pela concessão, atrair capitais privados para o investimento em serviços públicos e infraestruturas. Em segundo lugar, a concessão permite que se preste um serviço público ou que se gerencie uma infraestrutura com um regime jurídico mais flexível que o do direito administrativo. Por que isso? A razão é simples. As concessionárias são empresas privadas, agem basicamente a partir do direito civil, do direito comercial, do direito trabalhista e não do direito administrativo. Isso significa que o regime jurídico que se aplica a elas é muito mais flexível que o regime de direito público que se aplica à prestação pelo titular. Tá certo? Em terceiro lugar, ao realizar um contrato de concessão, o Estado tem a possibilidade de compartilhar os riscos de prestação de um determinado serviço ou de gestão de uma infraestrutura com particulares. Em quarto lugar, esse tipo de contrato
pode ser combinado com técnicas de estímulo à melhoria do serviço. Vejam que interessante. Quando se faz uma concessão, é possível que se estabeleçam metas de investimento e de expansão do serviço concedido para a concessionária prestadora e, além disso, é possível que se prevejam benefícios para o atingimento de metas. Por exemplo, o contrato pode estipular uma remuneração adicional, um pagamento variável pelo fato de a concessionária ter atingido determinadas metas. Então, o contrato tem uma flexibilidade de modelagem e, portanto, é possível que o Estado adote no contrato uma série de estratégias para estimular a boa prestação do serviço pelo particular. E, por fim, há uma vantagem que é a possibilidade de se redirecionar recursos financeiros do Estado, recursos humanos do Estado para outras atividades estatais. Ou seja, à medida que o Estado transfere uma determinada atividade para o particular, o Estado pode se concentrar em outras atividades que entenda mais prioritárias e que sejam de prestação obrigatória estatal. Bom, mas como eu disse de início, não há apenas vantagens, existem também algumas questões importantes que nós devemos considerar nas concessões e que podem ser vistas como desvantagens potenciais. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente que, embora a concessão atraia capitais privados, nem sempre esses capitais privados serão suficientes para garantir a sustentabilidade do serviço concedido. Então, há muitas situações em que o Estado, como titular de serviço, é obrigado a injetar subsídios ou é obrigado a assumir contraprestações em favor do prestador privado para manter aquele serviço. Então, notem bem, nem sempre os capitais privados, nem sempre as tarifas recolhidas dos usuários serão capazes de manter o serviço da maneira desejada. E, por isso, há situações em que o Estado tem, sim, que participar com recursos financeiros para manter o serviço em bom funcionamento. Além disso, em segundo lugar, nós temos que ter em mente que o contrato de concessão é formado num ambiente licitatório, a partir de um edital de licitação, a partir de um ambiente formal de escolha do prestador que figurará como concessionário. Isso significa que nós temos que respeitar a segurança jurídica e temos que respeitar o princípio de vinculação ao instrumento convocatório. Entre outras coisas, esse contrato vem, portanto, acompanhado com uma expectativa de receitas e de despesas por parte do prestador. E essa expectativa de despesas e de receitas forma o que nós chamamos de equação de equilíbrio econômico-financeiro. O Estado deve respeitar ao longo de toda a longa vida do contrato de concessão essa equação de equilíbrio econômico-financeiro. E isso significa dizer que, em alguns momentos, o Estado terá muito menos possibilidade de intervir nos preços cobrados dos usuários. O que eu quero dizer para vocês, portanto, é que ao transferir os serviços ou a infraestrutura a um particular por meio de contrato, o Estado naturalmente perde parte do seu poder de gerenciar aquele serviço, de influenciar aquele serviço, sobretudo as tarifas que são cobradas dos usuários, tá certo? E, por fim, é muito importante registrar que a concessão transfere a execução do serviço a um particular, mas não afasta uma série de deveres estatais. O Estado, mesmo que celebre um contrato de concessão, tem o dever de fiscalizar o contrato, de fiscalizar a prestação de serviço público, de acompanhar o atingimento de metas por parte da concessionária. Isso significa dizer que o Estado não pode abandonar o serviço público, a infraestrutura, pelo fato de celebrar um contrato de concessão. O Estado precisa criar toda uma estrutura de acompanhamento, de monitoramento, de fiscalização para que aquele contrato funcione bem. E eu estou dizendo isso porque, volta e meia, encontro agentes políticos que têm a impressão de que, ao conceder um serviço público, não terá nenhuma atividade, não terá mais nenhuma incumbência, nenhum dever em relação àquele serviço. E isso não é verdade, tá certo? Então, notem que há vantagens e desvantagens na celebração desses contratos. Essas vantagens e desvantagens têm que ser ponderadas em cada caso concreto para se saber se é interessante ou não a utilização dessas figuras. Nas próximas aulas, então, vou explicar como essas figuras funcionam juridicamente. Um abraço e até a próxima.